Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. O pessoal aqui já deu uma adiantada no que eu ia falar. Aleluia, mas Deus é bom. Deus confirma aquilo que você precisa. Você que pegou a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Aleluia. Josué 1. Uma palavra bem conhecida, talvez você já ouviu falar. Mas hoje Deus quer falar algo intimamente com você. Por isso que você precisa abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, diga, estou procurando. Vamos esperar os irmãos que estão procurando. É no comecinho aí da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Quem veio aqui ouvir uma palavra de exortação hoje? Não é de exortação? Quem veio ouvir uma palavra de vitória hoje? Amém? Quem veio ouvir uma palavra de ânimo? Quem veio ouvir uma palavra de ensinamento? Amém, Jesus. Então tá tudo certo. Amém? Aleluia. Quando o pastor me falou que eu ia trazer a mensagem hoje, eu me recordei de algo que aconteceu lá no aniversário de Caçapava. Eu estava sentado durante o culto e aí o evangelista foi chamado para pregar. E ele começou a falar algumas coisas e Deus colocou uma palavra no meu coração. Naquele momento, eu até pedi para a Fabiana anotar, que eu estava com o Pedro no colo. Né, e essa palavra foi bem simples assim, mas é algo que me marcou. E hoje eu estava pesquisando sobre ela, né, sobre esse texto. E sobre as situações que a gente passa, né? Situações que eu passo, que você passa, que o país passa, que o mundo passa. Né? E se nós olharmos aí para o mundo aí fora, principalmente o Brasil, a situação hoje é dramática, caótica talvez. E eu estava pensando sobre isso. E Deus me falou que nós precisamos ter algo que Ele deu uma ordem para Josué. Josué, irmãos, né, para quem não sabe, só passar um pouquinho a história. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés e deu a Moisés uma responsabilidade. Ele precisava libertar o povo de Israel, que estava ali cativo durante muitos anos, 430 anos, o povo ficou preso. E Deus então deu uma oportunidade para um homem libertar todo o povo. Esse homem era chamado Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele tinha um ajudador. Deus falou para ele separar alguém para estar ao lado dele. E Moisés separou um homem chamado Josué. Josué significa, irmãos, Jeová é a salvação. Então Josué já tinha um nome forte. Já tinha um nome que já profetizava algo sobre a vida dele e sobre as demais pessoas. E a Bíblia diz que ele acompanhou Moisés durante um bom tempo. Ele aprendeu com Moisés, ele foi orientado, ele foi ensinado.
Bom, ele foi separado, ele foi preparado para um dia ele poder estar pronto para seguir o caminho que Moisés iria deixar. Aliás, Moisés não viveria para sempre. E nós nos deparamos com esse momento aqui, Jesus, aleluia, Moisés tinha separado ele, mas Moisés foi proibido, foi impedido de entrar na terra prometida. Ele morreu. E Deus então levantou um homem chamado Josué. Só para nós entendermos um pouquinho da situação que Josué se encontrava. O líder máximo, mais respeitado, uma pessoa que fazia sinais e maravilhas, que Deus falava face a face. De repente ele morre, de repente Deus olha e fala assim: é você agora o responsável. Já pensou se Deus falar: é você agora o responsável, é você agora o responsável? Primeira coisa que acontece na nossa vida quando vê um peso desse, misericórdia, né? É a primeira palavra que passa na misericórdia. E eu fiquei intrigado porque Deus não falou para ele assim: Josué, tenha força. Josué, tenha paciência. Josué, você vai enfrentar desafios. Você vai fazer isso. Deus não falou nada disso para ele. Deus falou para Josué assim: esforça-te e tem bom ânimo. E eu fiquei pensando, por que Deus não falou para ele: olha, agora eu vou fazer sinais através da sua vida, agora eu vou te usar, né? Levantou alguém para dar uma profecia, alguma coisa assim, sobrenatural. Não, Deus falou duas coisas para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê, irmãos? O sucesso da nossa vida cristã não está baseado naquilo que Deus pode fazer, está baseado naquilo que você pode demonstrar para Deus. Quando Deus falou isso para ele, Deus não estava esperando. É lógico, Deus faria algo através da vida dele, mas a responsabilidade maior estaria nele. Se ele se esforçar, se ele se animar, se ele se mantiver, se ele obedecer a lei, se ele continuar no caminho que ele foi ensinado, se ele for ali doutrinado e permanecer, com certeza ele teria sucesso naquilo que ele ia fazer. Aleluia. Foi por isso que Deus falou para ele que ele precisava ter ânimo. E nos dias de hoje, irmãos, é muito difícil nós termos ânimo. A gente tem ânimo na igreja, né? Foi ministrado aqui uma bênção, foi falado até uma palavra, né? Foi ministrado na oferta. A gente até fica animado com as coisas que a gente ouve. E a gente sai daqui, quando acaba o culto, aquela festa, aleluia, e Deus é bom demais. E é uma bênção tremenda, mas de repente a gente acorda na segunda-feira. Tem que acordar, né? Tem que levantar. Aí já pensa no chefe, já pensa na semana difícil, aí pensa na crise, pensa na Dilma, no Sérgio Moro, né, que as pessoas mais faladas ultimamente. E a gente começa a pensar num monte de situações que faz com que o meu ânimo, aquilo que Deus tinha me dado, acabe ficando para trás. Porque o diabo, irmão, ele é especialista em desânimo. Ele é especialista em destruir os sonhos que Deus coloca e planta no seu coração. O desânimo, irmão, ele é tão sério, né? Na hora que eu estava sentado escrevendo, veio uma frase no meu coração e eu fiquei impactado, né? E eu anotei assim, ó: desânimo é uma doença que contamina o corpo, ele contamina a alma, ele contamina o espírito e ele contamina o irmão que está do lado. Porque quem está desanimado, é muito mais fácil desanimar o outro. O outro, Deus fala: não, Deus vai te usar, Deus vai fazer. Ele fica animado: agora Deus vai. Aí vem um crente. O diabo gosta de usar crente. Crente que não vigia. Aí ele vem: não, isso daí a gente já tentou. Evangelismo na praça, esquece. Isso daí, hoje em dia, não, pregar na feira, entregar folheto no cemitério, dia de finado, não adianta. Tenta essas coisas, não, já tentamos. E na célula, não vai, eu fui, não gostei. O diabo é especialista em desânimo.
O diabo é especialista em destruir sonhos. O diabo é especialista em destruir famílias, destruir projetos, destruir ideais. É por isso que Deus hoje veio para te mostrar que existe alguém, aleluia, que é muito maior do que o diabo. Existe alguém que tem todo o poder no céu e na terra. Existe alguém que dá novos sonhos. Existe alguém que tem uma criatividade imensa. Ele abre porta onde não tem. Ele capacita aquele que está abatido. Ele levanta aquele que está caído. É sobre ele que eu vim falar nessa noite, porque ele espera que eu e você, irmãos, tenhamos ânimo de seguir a obra de Deus. Não olhando a situação que passa aí fora, mas olhando o que Deus pode fazer pela minha vida. É nisso que você tem que se apegar hoje. Não importa a crise que o país está passando. Não importa as notícias que têm vindo sobre a sua vida. Importa é como você tem reagido a isso. Deus espera que você tenha uma reação diferente do esperado. Porque às vezes o diabo ele vem e fala alguma coisa no seu ouvido e ele espera que você se abata. Que você fala, realmente, diabo, você tem razão. E Deus hoje quer que você ouça uma voz diferente. A Bíblia diz assim que Jesus ele é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Não escute a voz do irmão que quer desanimar. Não escute a voz do diabo. Escute a voz de Deus. Aleluia. Porque a voz de Deus ela pode mudar a sua vida. A voz de Deus pode te dar ânimo, igual Deus vai te dar ânimo hoje. Que Deus vai fazer com que você saia diferente hoje do jeito que você entrou, irmão. Eu tenho certeza disso. E Deus espera isso de você. Que você realmente hoje se anime e fale, não, eu vou seguir. Aleluia, porque ânimo. Eu fui procurar no dicionário. Ânimo significa excesso de determinação diante de uma situação perigosa. Excesso de determinação, de vontade, diante de uma situação perigosa. Aleluia. Quando aparece a situação perigosa, aí é que você tem que mostrar ânimo. Quando Josué ouviu essa palavra, ele não falou, não, é melhor orar. É melhor eu ver direito. Não. Ele falou, eu vou ter ânimo e eu vou levar esse povo para cumprir aquilo que Deus determinou. O ânimo na vida de Josué, irmãos, ele tinha vários significados. No versículo 6, quando Deus falou para ele, esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer o povo herdar a terra. Deus estava falando para ele, olha, para você receber a minha promessa, você precisa ter ânimo. O ânimo nos motiva a permanecer para você receber a promessa. A situação pode mostrar totalmente contrário, igual mostrou para ele, mas se você tiver ânimo, você vai receber a promessa. Quem quer receber a promessa? Fala para o seu irmão, precisa se animar. Precisa se animar. Fala para ele assim, ó. Vamos nos animar hoje? Fala, Deus quer te dar coragem. Tem algum Gideão perdido, né? Deus vai fazer o Gideão hoje ter coragem. No versículo 6, Deus estava falando para ele, tenha ânimo para receber a promessa. Porque às vezes você ouviu uma profecia, você ouviu uma voz de Deus, e passa-se o tempo, e às vezes você fala, ih, Deus se esqueceu. Deus nem olha mais. Deus prometeu, irmão. A Bíblia diz assim que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele determinou na sua vida vai acontecer. Não importa as circunstâncias que o mundo mostra para você. Não importa aquilo que o diabo pinta na sua frente. O que importa é que se Deus falou, vai acontecer. É isso que você precisa crer. É isso que você precisa manter firme no seu coração. Porque o diabo ele quer destruir os sonhos de Deus. As promessas de Deus. Mas Deus hoje veio para repreender o diabo. Que a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E Deus está aqui hoje para fazer isso. Você precisa se manter firme. Aleluia. Ele falou para Josué no versículo 7. Esforça-te e tem bom ânimo. Faça conforme tudo quanto está na lei de Moisés. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Permanece naquilo que você foi ensinado. Aleluia. Se você manter ânimo, irmão, você tem capacidade suficiente para obedecer a palavra de Deus.
A gente vê que hoje é difícil para muitas pessoas obedecerem à voz de Deus, porque acham que a Bíblia é difícil, eu não consigo entender, é muito difícil obedecer, é muito difícil santificar. Eu já ouvi até falar assim, é impossível se santificar hoje. Irmão, isso é uma mentira do diabo. Que Deus falou assim, santificai-vos na verdade. Pedro disse assim, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Tudo aquilo que você precisa hoje, irmão, Deus está aqui para te dar. Para tirar suas imperfeições, suas incapacidades, suas frustrações, seus insucessos, suas dúvidas, suas tristezas, suas maldições. Deus hoje veio para mudar a sua história, irmão. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Não escute mais o que o diabo tem para dizer. Escute as palavras que provêm de Deus. Que Pedro falou assim, Senhor, para onde irei, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Tenha ânimo de permanecer, irmão. No versículo 9, Deus falou para ele, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo. Quando você tem ânimo, irmão, você tem coragem. Deus falou para ele, tira o medo, não temas, permanece, tem coragem, porque pode se parecer difícil para você, aleluia, mas nada é difícil para mim. Foi isso que Deus quis mostrar para ele. Não há limites para o poder de Deus, irmão. Você precisa confiar naquilo que Deus fala. Você precisa acreditar naquilo que Deus determina sobre a sua vida. Deixe para trás tudo que passou. Olhe para a frente. Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Deus quer que você abandone tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, seus pecados, as suas falhas, suas iniquidades. Deus hoje veio dar um basta na sua vida, porque Ele quer, a partir de hoje, algo diferente na sua vida. Deus Ele quer que as pessoas ouçam falar de você. Josué foi um homem que ficou marcado na história. Todo mundo olhou para ele na época e falou, será? Olha, Moisés falava face a face com o homem. Moisés orou, vinha uma coluna de fogo para esquentar durante a noite, vinha uma coluna de nuvem. O povo se refrescar. Moisés tocou, saiu água da rocha. Aleluia. O povo ficou cheio de dúvidas. E você imagina Josué, né? Se o diabo não perdoou Jesus, irmão, você imagina como o diabo chegou em Josué. Falou aí, Josué, 3 milhões agora, hein? Quero ver. Você vai fazer milagre agora maior que Moisés? Você tem capacidade para isso? Será que você consegue liderar esse povo aí? Moisés ficou até cansado, ficou irado, bateu na rocha. São essas palavras doces e venenosas que o diabo quer colocar. Nossa, você acha que você tem capacidade? Nossa, você está indo na escola de liderança de terça-feira? Você vai ser um líder? Não acredito. Será? Aleluia. O diabo é assim, irmão. Ele quer colocar dúvida em você. Que quando eu acredito no diabo, eu duvido de Deus. É por isso que Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele continuou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Se você conhece a verdade, irmão, aleluia, você tem plena convicção. O objetivo do diabo não é você fazer, não é fazer você, aleluia, não crer na verdade. O objetivo do diabo é criar dúvida. E a dúvida é pior do que a certeza. Ele gera uma desconfiança em você e você fica com aquilo pensando, será mesmo? Será que Deus vai fazer isso? Será que vai acontecer? Será que a promessa vai acontecer? Mas já passou 1 ano já. Era 72 dias, já passou 350. Se Deus determinou, irmão, vai acontecer. Queira o diabo ou não. Se Deus determinou, vai acontecer.
Se você analisar a trajetória de Josué, irmão, aleluia, ele derrubou uma muralha com dinamites fortíssimas, vários C4 e TNT. Foi? Não. Ele destruiu uma grande muralha como? Cantando, andando, marchando. Eles tinham espada? Não. Eles tinham buzinas. Eles tinham instrumentos nas mãos. Aleluia. Porque a vitória do homem, irmãos, ela não é baseada na força dele, não é baseada nas suas ferramentas. A vitória nossa, ela provém de Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que pode todas as coisas. Deus começou a usar a vida de Josué para que as pessoas pudessem entender que Deus estava na vida dele. Talvez eu não sei se você foi acusado ou se mostraram para você que você não tem significado nenhum. Irmão, Deus está te falando hoje. Se coloque diante dele, tenha ânimo e permaneça, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mostrar no lugar onde você está e as pessoas vão ter que ver que Deus é Deus na sua vida e é Ele que está agindo. Aleluia. Josué fez o maior milagre que a Bíblia, depois da salvação, né? Depois da salvação, o maior milagre da Bíblia foi dele. Aliás, foram 2 milagres extraordinários. Ele orou e o sol, e a lua também parou. Não foi só o sol. Quando acontece isso, irmão, né? Isso cientificamente, vamos falar um pouquinho. Né? O sol é que determina o nosso calendário, determina o nosso relógio. Né? Até o Pedro estava me ensinando essa semana, que ele aprendeu o que era rotação e translação. Ele estava me ensinando que a Terra dá volta nela, aí demora 24 anos, 24 horas, que é a rotação. E a translação é a volta no Sol, que demora 1 ano. E isso, irmãos, determina o nosso ano, determina o nosso dia, determina as nossas horas. Aleluia. E se você continuar lendo, você vê que quando o sol parou, tudo parou. Aleluia. Eu não sei aquilo que Deus precisa fazer na sua vida, mas Deus está me falando que Ele pode parar até o sol se precisar. Ou Ele pode fazer mais. Se você ler lá no livro de Isaías, você vai ver que Ele orou e ainda o sol voltou. Aleluia. Voltou no tempo. Você imagina Deus voltar ao seu relógio? Deus já fez isso. O mundo aí fora é difícil de aceitar, mas quando você conhece Deus, irmão, quando você tem ânimo para seguir o Mestre, você vê coisas extraordinárias. O ânimo faz com que você veja coisas extraordinárias. O ânimo te dá coragem. É isso que Deus queria mostrar para Josué. Falou: se esforça, busca a minha presença, ora, clame, busque, leia a palavra, guarda no seu coração. Eu vou fazer você prosperar no seu caminho. Eu vou te dar honra, eu vou te dar glória. As pessoas vão ter que reconhecer o meu senhorio na sua vida. Aleluia. Deus é lindo demais, irmão. Isso assim, se a gente só olhar Josué, né? Mas a pastora Fabiana falou aqui sobre Noé. Aleluia. Quanto tempo durou para construir a arca? Quanto tempo? Repete comigo assim: 120 anos. Mais forte. 120 anos. Mais forte. 120 anos. Parar para pensar, 120 anos. 120 anos de dedicação em uma coisa só. Para mim, a maior qualidade de Noé, além do que já foi falado, né, que ele não era marceneiro, não era engenheiro naval, não era desenvolvedor de navios, nada disso. A maior característica de Noé, ele tinha ânimo. Para você ficar 120 anos esperando e construindo uma promessa, você precisa ter ânimo. Você precisa crer na promessa. Você precisa dia a dia alimentar os sonhos de Deus na sua vida.
Era algo que não tinha acontecido antes, não tinha chovido. E Deus falou, olha, vai chover bastante. Porque hoje a natureza da carne acabou a corrupção. Um dia, irmãos, essa mesma frase vai acontecer de novo. Aleluia. Só que ela vai acontecer diferente, né? Uma trombeta vai tocar no céu, com um barulho muito forte de arcanjo. E a Bíblia diz que aqueles que ouvirem a trombeta, esses vão morar no... Quem quer morar no céu aí? Fala pro seu irmão, vamos morar no céu junto? Fala, tenha ânimo. Fala para ele, tenha ânimo. Mais forte, tenha ânimo. Aleluia. Você imagina, 120 anos. Ah, bom, passou 120 anos, amém, glória a Deus. Mas aí Deus fala para ele assim, ó, entra na arca. Você e todos esses animais. Ó a prova. Todos aqueles animais lá e só aquelas 8 pessoas dentro da arca. Deus ainda fez com que ficasse durante 40 dias com chuva forte. Depois ainda de 40 dias, demorou ainda mais 180 dias para que eles pudessem sair da arca. Foi mais um ano de bônus aí para Noé. Você precisa se manter animado. Você precisa se manter confiante no que Deus fala. Se ele olhasse e falar, Senhor, já passou 10 anos. Passou 20 anos. Senhor, está difícil de cortar as árvores. Senhor, eu não tenho ferramenta. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Ele daria um monte de desculpa no final que aconteceu no dilúvio. Ele ia morrer junto. Aleluia. Mas ele se manteve confiante em Deus. Ele se manteve obediente à voz de Deus, irmão. Hoje em dia, a coisa mais difícil é manter obediente à voz de Deus. Porque Deus, ele entra como uma pessoa dentro da minha agenda. Que eu tenho se der tempo, ele entra de encaixe. Ele não entra na nossa agenda como o primeiro a ser atendido. Não, ele entra na nossa agenda como um encaixe. E Deus não precisa ser e não pode ser um encaixe na sua vida. Porque toda a diferença da sua vida, só Ele que pode fazer. Quanto mais tempo você se dedica a Ele, mais você recebe dEle. Quanto mais tempo você busca Ele, mais você o conhece. Quanto mais você se entrega diante da presença dEle, mais Ele te revela o mistério. Quanto mais você se aprofunda na presença dEle, mais o Espírito Santo te transforma. Deus está esperando hoje uma igreja transformada, que se aprofunda, que seja lá como aquela palavra de Ezequiel, que não é aquele que vai chega só e, né, como se você fosse na praia e só molhasse o tornozelo, né, ou se você molhasse até a cintura. Deus quer que na profundidade do Espírito Santo você tenha a capacidade de mergulhar. Quando essa palavra vem, irmãos, Deus está falando para você que você precisa se entregar totalmente. Larga os seus desejos carnais, larga os seus desejos materiais. Busque primeiro os espirituais, porque os materiais Deus ele vai acrescentar. Deus ele acrescenta. É que parece assim, quanto mais você busca, mais Deus resiste. E é assim mesmo. Porque se você estiver buscando algo que não é de Deus, você está caçando prova de graça. Por isso que é melhor você se manter diante dele. Né? Também foi falado de Jó aqui hoje. Eu achei curioso também o caso de Jó. Que Jó ele nos dá um ensinamento grandioso. Jó pecou? Não, Jó não pecou. Jó desagradou a Deus? Não. Ele foi desleal? Não. Ele fez alguma coisa errada? Não. Ele foi lá provocar o diabo? Não, deu um bico na macumba? Ele foi lá fazer isso? Não. E por que ele passou aquela prova? Por que eu estou passando essa prova? Quantas vezes a gente já se fez essa pergunta? Por que eu estou passando isso? Por que acontece isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E se você analisar o texto, é interessante.
Porque Jó, ele nos ensina a enfrentar o dia mal. Primeira coisa, o ânimo de Jó dava capacidade para ele enfrentar o dia mal. O ânimo de Jó dava capacidade para ele entender os planos de Deus. O ânimo de Jó ensinava ele a servir a Deus nos tempos de crise. Aleluia. Porque Jó, ele entrou na prova única e exclusivamente pela vontade de Deus. Aleluia. Talvez você está na prova e não sabe por que está passando. Aprende com ele. Aceite os planos de Deus na sua vida. Aprenda a permanecer no dia mal. Aprende a servir quando está em crise. Aleluia, porque Deus falou para o diabo, falou, você veio da onde? Ele falou, eu vim de rodear a terra. Deus falou, você viu o meu servo? Não foi o diabo que falou assim, não, ó, Jó tá afogado lá, hein? Família grande, muito dinheiro, fazendeiro, tranquilo. Não, foi Deus que falou. Você viu o meu servo Jó? Homem reto, fiel e temente a Deus. Primeiro, para Deus falar isso de alguém já é uma coisa terrível. E Deus falou isso apenas de 3 pessoas na Bíblia. Para você ver como foi difícil. E Jó, ele permaneceu. Seus amigos vieram visitar. Exortação. Você deve ter pecado. Fica andando torto. Não faz o que o pastor manda. Não vai na célula. Não faz isso. Não vai na escola de liderança. Quer crescer e não sai do lugar. Quer crescer e ficar no banco, né? Já foi falado aqui. Aleluia. Ele respondeu, ele recebeu uma pergunta da mulher dele, né? Diante de tudo que você está passando, você ainda é fiel a Deus? Né? E alguém que tinha uma sabedoria tremenda. Aí ele respondeu, eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal? Quantos de nós teremos essa resposta pronta? Quantos de nós entendemos os planos de Deus na nossa vida? Primeira coisa, né? Misericórdia. Segunda coisa, eu não. Chamado para ser pastor, eu não. Chamado para fazer isso, sou muito novo. Ah, eu não sei falar. Ixi, eu sou tímido. Ah, eu tenho medo. Ah, eu ministrar o louvor, que isso? Ah, eu levar a palavra, eu ler um salmo. Irmão, realmente, você tem toda a razão. Você não pode fazer nada disso. Mas se você deixar Deus entrar na sua vida, Deus pode fazer grandes coisas. Deus disse para Jeremias, você não sabe falar? Só abre a tua boca, porque quem vai encher sou eu. Deus só espera que você tenha ânimo, que você se esforce um pouquinho e vença as barreiras, vença os limites que às vezes o mundo colocou. Nem foi Deus, foi o mundo que colocou. Jó, ele falou, eu posso não ter nada, mas se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo. Paulo falou, olha, eu estou preso há 2 anos. Aleluia. Mas eu nunca me senti mais livre. Porque o que me deixa livre, o que me dá liberdade é eu poder adorar a Deus. Isso não tem preço, isso não tem valor, não tem grade que segura. É isso que Deus espera de mim e de você, irmão. Siga em frente, siga até o fim. Quer que eu pare? Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Veja como que o ânimo, ele faz diferença em várias partes da nossa vida. Eu estava lendo e eu lembrei de uma palavra. Eu lembrei de José. Né, passou até recentemente aí na televisão, fica até fácil de recordar. Né, ele foi vendido pelos... Não foi pelos estranhos, pelos irmãos. Olha que irmão bonzinho que ele tinha. Foi vendido pelos irmãos. Virou escravo.
Depois de escravo, né, o diabo tentou colocar uma prova na vida dele. Por causa disso ele foi preso. Ele tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus irmãos. Para matar. Já pensou, o irmão te vender? Eu vou matar. Quando eu encontrar, então, vixi. Você imagina ele que de repente, de tudo isso que ele passou, a Bíblia diz que Deus levantou ele poderosamente. Abaixo do faraó era ele que mandava. Aí a gente sabe um pouco da história, mas o que eu achei tremendo é um versículo que eu li que está lá em Gênesis 45. Vamos abrir aí rapidinho. Já estou acabando, irmãos. Mais 2 horas. Mais 2 horas eu encerro. Mas tem uns 2, 3 animados aí. Gênesis 45. Eu anotei aqui, deixa eu conferir, né, porque eu já dei um fora no começo. É isso mesmo. Gênesis 45, primeiro livro da Bíblia, facinho. Versículo 5 até o 7 diz assim: Agora, pois, né, José estava falando para os seus irmãos: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega nenhuma, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Irmãos, ele era tremendo, José era um cara extraordinário. Ele teve um ânimo de compreender o plano de Deus, não habitava ira no seu coração, porque ele entendia. E lá no livro de Tiago diz que na ira do homem não opera o poder de Deus. Ele não quis se vingar dos irmãos, pelo contrário, ele entendeu, Deus tinha um plano. Quando eu tive aquele sonho, Deus tinha um plano. E esse plano se realizou para que vocês hoje pudessem ter alimento, para que vocês hoje pudessem ter vida. Talvez você esteja passando alguma situação, irmãos, que é de vergonha, que o diabo te envergonhou, te humilhou. Aleluia, mas espere para entender os planos de Deus, porque a Bíblia diz que se você for humilhado, um dia Deus te exaltará. E no tempo que acontecer, todos verão. Todos verão. É por isso que muitas vezes você olha e fala assim: ah, mas o meu inimigo continua do meu lado. Deus não podia tirar ele e colocar longe de mim. Fala para o seu irmão: Deus não vai tirar inimigo nenhum que te atormenta. Difícil, não é? É. Mas a Bíblia diz assim que um dia, aleluia, Neemias recebeu uma notícia, falou: olha, a sua cidade, Jerusalém, está destruída, abandonada, está largada. A Bíblia diz que ele então chorou. Ele ficou muito abatido, falou: Senhor, o que aconteceu lá? Eu nem estou lá, eu estou aqui nessa outra cidade. Aleluia. O rei Artaxerxes chegou para ele e falou: por que você está triste? Nunca te vi chorando. E ele falou: porque a minha cidade está em ruínas. Aleluia. Mas uma oração do crente, irmão, né, lá em Tiago diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Quem é animado ora. Quem é animado busca a Deus. Neemias buscou a Deus e ele falou: Senhor, se for para eu cumprir o teu chamado e ir lá, você vai fazer com que o rei autorize, faça uma carta, porque todos os reinos que eu passar eu preciso ter acesso. O rei, quando viu ele chorando, falou: por que você está chorando? Ele explicou a situação. O rei falou: pode ir.
Pode ir. Quando você ora, irmãos, as portas se abrem. Tem gente que está procurando emprego e está pedindo para o irmão orar. Ora você, irmão. Se você orar, Deus vai abrir a porta. O milagre não depende dos outros, o milagre depende de você. E a Bíblia diz que ele foi então até aquela cidade e ele colocou um projeto no seu coração durante 3 dias. Ele olhou como é que estava a cidade, como estavam os muros. Olha como ele era uma pessoa de visão, de estratégia. Ele não chegou lá falando assim, não, Deus me mandou aqui, eu vou fazer e vocês vão me obedecer. Não, ele chegou lá, ele olhou qual era a situação e ele animou o povo a seguir com ele. E durante 52 dias eles trabalhavam arduamente. Aleluia. Mas tinham 2 pessoas que eram mais, que gostavam de movimentar o povo. Sanbalat e Tobias, e eles queriam impedir a obra. Aleluia. Os inimigos se levantaram dentro do próprio povo. Você imagina, alguém que chegou para ajudar, estava sendo confrontado porque queria ajudar. Quantas vezes você passa por isso, você quer ajudar alguém, e vem alguém e fala, não é de Deus não, hein? Se não é de Deus, irmãos, cadê o amor de Cristo? Cadê o amor do Senhor? E a Bíblia diz que Deus, então, ele não tirou Sanbalat e Tobias. Ele fez com que eles permanecessem até o fim para ver a vitória de Neemias. O inimigo não vai ser tirado do seu lado, irmão, porque Deus vai fazer ele ficar até o fim para ver Deus ser glorificado na sua vida. Ele vai ter que engolir. Foi por isso que Davi falou assim, Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, porque eles precisam ver que Deus é que tem todo o poder. Eu não posso nada, mas Deus pode todas as coisas. Se você crer, irmão, e colocar diante de Deus, Deus vai fazer com que você tenha uma vida diferente. Você tenha uma vida próspera, mas você precisa tirar as coisas do mundo da sua vida e começar a seguir as coisas de Deus. Tenha ânimo em seguir as coisas de Deus. Servir a Deus é difícil? Quem acha servir a Deus difícil? Pode responder. Não precisa levantar a mão, não. Servir a Deus é difícil, irmão? Servir a Deus é difícil? Não, servir a Deus não é difícil. Fala para o seu irmão, servir a Deus não é difícil. Se você obedece a Deus, irmão, Deus dá livramento. Se você busca a Deus, Deus dá cura. Se você busca a Deus, Deus te transforma. Deus transforma o seu lar, Ele te liberta do vício. Ele muda a sua história. Ele escreve um livro novo, Ele perdoa os seus pecados. Ele morreu na cruz. Servir a Deus é difícil? Jamais. Difícil é a gente ter ânimo de seguir a Cristo. Por isso que eu deixei para falar de Jesus por último. Aleluia. Ele não podia faltar nesse contexto. Eu vou pular Daniel, mas para a gente entender. Jesus, ele era uma pessoa que tinha ânimo? Sim ou não? Sim. Fala bem forte. Jesus tinha muito ânimo. Mas muito ânimo. Isso. Jesus, ele tinha muito ânimo. Eu vou ler um texto aqui, você não precisa abrir. Diz assim: dei-lhes a palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Jesus, irmãos, ele era uma pessoa muito animada. E ele passou esse ânimo para os seus discípulos. E ele ensinou eles que, embora nós estamos no mundo, como eu e você, nós não somos do mundo. As coisas do mundo não podem ser atrativas para nós. Os vícios do mundo, os pecados do mundo, a música do mundo. Se já tem mundo no meio da pergunta, já deixa de lado. Aleluia.
Porque Deus ele vai fazer com que você tenha maturidade quando você está enfrentando a situação. É muito fácil para Deus tirar qualquer um da prova. É muito fácil para Deus tirar e falar assim, não, você não... É muito fácil para Deus, é muito simples. Aleluia. Mas Deus ele quer te aperfeiçoar. Porque lá no céu, irmão, não vai entrar de qualquer jeito. Não vai ter o jeitinho brasileiro. Não vai ter o purgatório para pedir uma ajuda lá. Não vai ter São Pedro com lista de nada. Isso daí, irmão, isso é conta, é historinha. Não existe isso. Aleluia. A lista está pronta já. Se você levantou a sua mão, aceitou Jesus e tem ânimo para permanecer até o fim. A Bíblia diz que aquele permanecer até o fim com ânimo, ele receberá a coroa da vida. Aleluia. E é por isso que eu fiquei pensando nesse pedaço de Jesus. Porque foram muitos dos seus ensinamentos. Aleluia. Mas esse pedaço aqui é algo que chama atenção. Porque a primeira coisa que a gente pede quando a gente está na luta é que Deus nos tire dela. O povo estava no Egito lá 400 anos e falava assim, me tira daqui. Não aguento mais ficar aqui. Não é assim? Deus não vai tirar ninguém da prova. Deus vai te fazer um vencedor no meio dela. Deus quer que você aprenda a ser um vencedor no meio da prova. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele ficou gritando, me tira daqui! Não fiz nada. Sou injustiçado. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Acho que ele chegou pro leão e falou, estica a juba aí que eu tô com sono. Preciso dormir um pouquinho porque o rei Dário está gritando lá fora e está desesperado. Vou pegar um pedaço da juba, pôr no ouvido aqui para eu ficar tranquilo. Deus não tirou Daniel da cova. Deus deixou Daniel lá. Mas ele foi vencedor na cova. Aleluia. Deus não tirou Jesus da cruz. Mas fez de Jesus um vitorioso na cruz para que você pudesse ter vida hoje. Para que você pudesse ter oportunidade. Jesus ele teve ânimo até o fim. Ele sabia suas dores. Ele sabia suas dificuldades. Ele sabia suas limitações humanas. Mas ele permaneceu até o fim. Mesmo estando ele na cruz, pregado, ele olhou e orou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Se Jesus não tivesse ânimo, meu irmão, ele não teria ido até o fim. Se Jesus não tivesse convicção naquilo que ele tinha que fazer, ele não ficaria até o fim. Se Jesus não tivesse excesso de determinação diante daquela situação perigosíssima que determinaria sua morte, aleluia, com certeza ele não iria até o fim. Mas ele preferiu escolher a cruz, porque ele sabia que a morte não seria um obstáculo para ele. Eu não sei qual é o obstáculo que às vezes aparece na sua vida, mas tenha a postura de Jesus. Nada pode me deter se eu estou em Cristo Jesus. Nada, Paulo disse assim, nada pode me separar do amor de Cristo. Nem fome, tristeza, perseguição, doença, dificuldade, falta de dinheiro, falta de roupa, falta de transporte. Nada, nenhum obstáculo, nenhuma desculpa, nenhuma muleta, nenhuma cadeia, nenhuma prisão, nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Nada. O ânimo de Jesus, irmão, ele nos ensina que eu vou receber a vitória se eu vencer o mundo. Ele falou lá em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende paciência, tende fé, tende coragem, não, tende bom ânimo. Permaneça animado diante de Deus. Contagie o seu irmão. Fala, vamos lá. Você vê que seu irmão está meio cabisbaixo? Vamos lá. Aleluia. Que quem gosta de pecado é o diabo.
Quem gosta de passado é o diabo. Deus, ele gosta de futuro. E o plano que ele está traçando para mim e para você, irmãos, não são pensamentos maus, mas são pensamentos de paz e amor para dar a cada um de nós o fim de acordo com aquilo que a gente merece. Você precisa ter ânimo. Você precisa ter ânimo. Tenha força. Tenha coragem. Tenha determinação. Busque a Deus, irmão. Busque a Deus. Deus é tão lindo. Quando eu leio a Bíblia assim, ó, me comove. Me marca. Muda a minha vida. Às vezes uma palavra. Um dia eu fui num culto. E eu estava muito triste esse dia. Mas muito triste mesmo. Eu devia ter uns 17 anos. E eu estava muito triste assim. E uma pessoa veio, ela falou uma palavra só para mim. Falou: André, você é isso. Foi uma palavra que mudou a minha história. E a palavra que Deus vai mudar a tua história é hoje. Tenha ânimo. Permaneça até o fim. Abandone o pecado. Olhe para a cruz, porque na cruz Deus mostrou: eu venci o mundo e agora a vida é eterna.